Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, terça-feira, dia 7 de outubro de 2025. Antes de eu ir para as notícias do dia, muito importante você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita. Mais importante ainda, ou tão importante quanto, você mandar esse vídeo para seus amigos, para as pessoas que você gosta, para aquelas pessoas que querem se manter bem informada com as notícias que você não vê por aí. Hoje eu vou falar do pronunciamento que o Lula fez hoje, muito forte, falando de partidos que saíram do governo, falando da extrema-direita. Haddad deu entrevista hoje no Bom Dia Ministro e eu vou trazer a fala sobre o telefonema do Lula com o Trump. Sabesp querendo usar água do esgoto para reabastecer mananciais. Alcolumbre escolhendo o redator do projeto do imposto de renda no Senado. E o Bolsonaro falando não para Michele, tá bom? Tudo isso aqui hoje. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias do dia. Eu vou começar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pelo jeito vai ser reeleito ano que vem, não é mesmo? Olha aqui, ó, Lula diz que não vai implorar apoio de partidos para eleições de 26. Matéria do João Pedro Pitombo e da Iana Duarte da Folha Press. Em meio a ameaças de desembarque de legendas do centro da base do governo, o presidente Lula afirmou que não vai implorar o apoio de outros partidos para as eleições de 26 e disse achar muito difícil que alguém o vença. É isso que faz a gente ir para as ruas e dar apoio para o presidente e para as medidas que ele toma. Ele precisa ter força para dizer o que ele disse aqui, ó, essas aspas, presta atenção. Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo. Vai estar comigo quem quiser estar comigo. Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Bolsonaro. Vai ficar comigo quem quiser. Quem quiser ir para o outro lado, que vá. E que tenha sorte. Porque nós temos certeza de uma coisa. Essa é a parte mais forte. A extrema-direita não voltará a governar este país. Fecha aspas. Essas declarações foram dadas em entrevista à TV Mirante do Maranhão, veiculada na manhã de hoje. Foi gravada ontem. Ao falar sobre os partidos, o presidente havia sido questionado sobre as pressões feitas pelo PP e pela União Brasil, partidos que se uniram em uma federação pela demissão dos ministros André Fufuca, dos esportes, e Celso Sabino, dos turismo, e nenhum dos dois quis sair. Nenhum dos dois quis sair. E o Lula afirmou que a decisão caberá aos ministros, mas destacou que o seu desejo é que ambos permaneçam no governo. Também diz considerar um equívoco o PP e o União Brasil ameaçarem os ministros de expulsão dos partidos caso permaneçam na gestão. Aspas de novo. Se as coisas estão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez de achar que atrapalhar um bom ministro que está fazendo um bom trabalho? Foi raiva? Foi. Foi inveja? Também. Quando chegar a época das eleições, cada um vai para o canto que quiser, disse o presidente. Tá? O presidente ainda disse que vai atuar para pacificar a sua base no Maranhão, que se divide entre aliados do governador Carlos Brandão, que era do PSB e agora está sem partido, e o grupo remanescente do grande Flávio Dino, que deixou a política partidária para assumir uma cadeira no STF. Aspas de novo pro Lula. Se a gente brincar em serviço, a gente acaba dando pro adversário a chance de ganhar que ele não tem hoje. É muito difícil alguém ganhar as eleições de nós em 2026. O governo vai terminar muito bem. O Brasil está vivendo um ótimo momento, um momento excepcional, afirmou o presidente. Na sequência, ele citou projetos como Gás do Povo, Luz do Povo e isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil. E tem outra coisa que o governo começa a falar. Ele vai encampar a questão do fim da escala 6x1, isso é fato, já está encampando. Tá? Teve um vídeo essa semana passada, da Glaze recebendo a Erika Hilton para falar disso aí, para reafirmar o apoio do governo federal na questão do fim da escala 6x1. E tem o tarifa zero,
que o Haddad disse hoje em entrevista lá no Bom Dia Ministro, só vocês irem no canal do gov.br no YouTube, tem lá, que o presidente pediu um estudo, um levantamento da possibilidade de se fazer isso. O que a gente acha? Estava ouvindo alguns analistas. Que provavelmente essa será a bandeira para o ano que vem na eleição. Como a isenção do imposto de renda foi a bandeira da eleição de 2022. E ao contrário do presidiário Bolsonaro, que disse que ia da isenção do IR e não mexeu no valor da isenção do imposto de renda, Lula disse, fez um compromisso que ia fazer, foi lá e fez. Conseguiu. O projeto é dele, tá bom? O projeto é dele. A Câmara vai querer tomar a paternidade para si, todo mundo quer. Não, eu que fiz. Não, 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 não. Isso é promessa de governo, de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E provavelmente o tarifa zero, que é o que? Transporte público gratuito no Brasil inteiro, seja. Isso é a minha opinião, tá bom? Ele não disse isso, mas eu acho que essa vai ser a bandeira da campanha da eleição do ano que vem. E por falar na isenção do imposto de renda, eu vou trazer essa aqui antes do Haddad. Ó. Alcolumbre escolhe Renan Calheiros para relatar projeto que amplia a isenção do IR no Senado. Tá? O nome de Calheiros já era cogitado para cuidar do assunto, mas não havia ainda sido formalmente anunciado. O texto foi aprovado, vocês lembram, semana passada, porque ficaram tudo morrendo de medo, por unanimidade na Câmara dos Deputados. E agora tem o relator, se especula, se espera que em até 30 dias ele faça o seu relatório sem modificações. Porque se houver modificação, esse texto tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Aí é aquela zona toda de novo, esses pangarés enrolando tal, e aí corre o risco de não ser sancionado pelo presidente Lula esse ano e não entre em vigor o ano que vem. Tá? E como está todo mundo com medo, eu imagino que o Senado vai aprovar rapidinho, em até 30 dias. Isso vai para a mão do presidente Lula, ele sanciona e começa a valer já no ano que vem. Isso é muito bom, tá? A matéria completa está aqui na descrição do vídeo. Aí eu vou falar um pouquinho do que o Haddad disse hoje. Ó. Determinação de Lula e Trump é virar esta página equivocada, diz Haddad sobre o tarifaço. Após conversa entre os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, o Trump, na manhã de segunda, a determinação é negociar para superar as tarifas adicionais de 50% do governo estadunidense aos produtos brasileiros em vigor desde agosto. Foi o que afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o programa Bom Dia Ministro desta terça-feira. Aspas, nós vamos nos acertar porque a determinação dos dois presidentes é de virar esta página equivocada, na minha opinião, que marcou os últimos 2 meses aí da relação entre os países. Na nossa opinião, uma coisa que realmente não faz sentido. Eu acredito que vai distensionar e vai abrir um espaço para uma conversa franca e produtiva, disse Haddad. Continua, não se trata de uma aproximação de cunho ideológico, isso é importante. Se trata de uma reaproximação entre dois países. Governos entram e saem, mas dois estados da importância do Brasil e dos Estados Unidos têm que manter uma relação cordial. Exatamente. Estamos no mesmo continente. Somos as maiores democracias ocidentais. Então, são coisas muito importantes. Tá? Ele vai para a reunião do G20, acho que é semana que vem, ele vai para os Estados Unidos, não sei se é semana que vem. E ele disse que pode até acontecer uma reunião, lá um encontro, lá com o secretário do Trump, o Seben, eu esqueci o nome do cara, tá? Tem aqui na matéria. É só ler. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza? Sabesp, essas para os meus queridos conterrâneos aqui do estado de São Paulo. Sabesp pode adotar reuso de água tratada nas estações de esgoto como medida de segurança hídrica. O reuso de água tratada vinda de estações de esgoto é uma das estratégias em desenvolvimento pela Sabesp para reforçar a segurança hídrica. A agenda ganha força em meio às preocupações com baixos níveis de reservatórios no estado de São Paulo. O reuso de água tratada vinda de estações de esgoto é uma das estratégias de desenvolvimento pela Sabesp. Esse reuso é chamado
de recargas de mananciais. A expectativa é que a iniciativa entre em vigor em até 2 anos. Eles vão fazer um estudo e aí investimento para se começar a funcionar no fim do ano que vem, talvez só em 2027. Segundo o diretor executivo de Engenharia e Inovação do Sabesp, o Roberval Tavares. Após tratamento, a água não retorna aos mananciais com uma qualidade potável, mas no mesmo nível dos rios que compõem os sistemas de abastecimento, segundo o executivo. Após passar por tratamento e polimento, é água ou carro isso aqui? Essa água retorna ao ciclo regenerada. Agora virou presidiário. Oh, meu Deus. A diretora executiva de Operação e Manutenção da Sabesp, a Débora Longo, ressaltou que o estado de São Paulo não tem mais mananciais de grande porte a serem exportados. Não tem de onde tirar água em São Paulo, é isso. No longo prazo, a Sabesp está estudando 5 intervenções para somar até 9.400 litros por segundo de água bruta e mais 6.000 litros por segundo de água tratada ao sistema de abastecimento da capital e Grande São Paulo. Entre elas, a captação no rio Guaió, em Suzano, 3 estações de recarga de mananciais, recargas de mananciais, água reutilizada aqui, tá? Água de esgoto, tá bom? Beneficiando os sistemas Guarapiranga, Alto Cotia e Alto Tietê e a transferência de água da bacia do Paraíba do Sul para o sistema Alto Tietê. Escassez hídrica e melhorias. O sistema de mananciais da região metropolitana de São Paulo tem atingido os menores níveis desde 2015. Eu disse isso no vídeo que eu fiz hoje pela manhã sobre o Tarcísio. A gente está numa situação pior do que em 2015. Mas eu quero pegar uma mentira aqui da sujeita. Mesmo com as chuvas recentes, os indicadores apresentam quedas contínuas. Débora Longo avalia que a situação hídrica atual é de alerta. Ainda assim, o racionamento não está no radar. Somos muito contrários a isso, reforçou, destacando que os sistemas estão mais resilientes após as melhorias e obras desde a grave crise enfrentada pelo Estado entre 2013 e 2015. Eu moro numa região periférica da cidade de São Paulo. E aqui a água está sendo cortada. Não é que está diminuindo a pressão, não. Eles estão cortando o abastecimento de água às 19 horas e retomando entre 5 e 6 da manhã do dia seguinte. Então a gente está ficando quase 12 horas sem água. E aí vem esta infeliz, desta Débora Longo, falar que não tem racionamento. Tem sim. E não é só aqui. É na periferia de São Paulo. Obviamente que os bairros dos playboys, dos ricos, não está tendo racionamento, mas aqui está. Tá? Aqui está sim. Leiam a matéria aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos beber água com cocô. Ninguém mais vai beber água da torneira. Nem escovar o dente vai dar mais. E cuidado para tomar banho. E para terminar, com chave de ouro, ou chave de estrume, se vocês preferirem, Bolsonaro disse assim para Michele: não vai não, filha. Essa aqui tá na coluna da Juliana Dalpiva de hoje, lá no ICL. Bolsonaro descarta a candidatura de Michele à presidência da República. O ex-presidente Jair Bolsonaro, presidiário do Partido dos Larápios do Rio, descartou a possibilidade da ex-primeira-dama Michele, sua mulher, dispute a presidência da República nas eleições de 26. A ideia é que ela concorra como senadora pelo Distrito Federal, tá? Nem vice, nada. Ela também defendia o nome da tal da Caroline Detone, do Partido dos Larápios Santa Catarina. A Michele defendia o nome da Detone para ser candidata ao Senado em Santa Catarina. E aí o Jair falou: não é ela, tira. Quem vai lá é o Carluxo. Então é o Esperidião Amin, do PP, e o Carluxo, que deve, a tendência é essa, largar o mandato dele de vereador no Rio de Janeiro, se mudar para Santa Catarina para ter o dormitório eleitoral lá e poder se candidatar ao Senado por Santa Catarina. Aí eu converso com as pessoas aí de Santa Catarina. Aí virou o quê? Um depósito da Strume direita? Pô, vocês elegeram o Jair Renan.
E agora o Carluxo, que é um zero à esquerda, é um nada. O Carluxo é um nada. Ele vai se mudar para aí porque eles têm certeza que ele vai ser eleito para o Senado por Santa Catarina. E ela traz aqui no final que a tendência, segundo a apuração da Alpiva, é que o Bolsonaro anuncie o apoio ao Tarcísio. O Jair Bolsonaro anuncia o apoio ao Tarcísio, porque o Eduardo Bananinha tá achando lá nos Estados Unidos que ele vai ser candidato à presidência. Ele vai ser caçado. E muito provavelmente vai ter o pedido de prisão preventiva expedido, porque o Alexandre pediu para a PGR analisar o pedido de prisão preventiva do Bananinha. Mas ele acha que ele vai ser candidato à presidência. Cara, eu queria dar meus parabéns para todos que trouxeram essa família, a família Buxcapix, os irmãos Metralha, para a política nacional. Porque eu acho que a gente nunca teve algo tão nocivo na nossa política quanto essa família. A única coisa boa é que fez um bando de maluco igual eles, desonestos, mau caráter e tudo mais, saírem das catacumbas, dos bueiros e se revelarem. Inclusive aqueles que estão nas nossas famílias. Não é mesmo? Então, todas as notícias aqui na descrição do vídeo. Não deixou o like ainda? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo.